Jürgen Habermas, o discurso filosófico da modernidade, 12 lições. Capítulo 4, entrada na pós-modernidade, Nietzsche como ponto de inflexão. 1. Nem Hegel nem seus discípulos diretos, à esquerda ou à direita, jamais questionaram as conquistas da modernidade, de onde os tempos modernos tiraram seu orgulho e consciência de si. A época moderna encontra-se, sobretudo, sob o signo da liberdade subjetiva. Essa realiza-se na sociedade como um espaço assegurado pelo direito privado para a persecução dos interesses próprios. No Estado, como participação fundamental, a igualdade de direitos na formação da vontade política. Na esfera privada, como autonomia e autorrealização éticas. E, finalmente, referida a essa esfera privada, na esfera pública, como processo de formação que se efetua através da apropriação da cultura tornada reflexiva. Também as figuras do espírito absoluto e objetivo, vistas da perspectiva do indivíduo, assumiram uma estrutura em que o espírito subjetivo pode se emancipar da naturalidade das formas de vida tradicionais. Essas esferas, nas quais o indivíduo pode conduzir sua vida como bourgeois, citoyen e homme, separam-se cada vez mais e tornam-se independentes. Essas mesmas separações e autonomizações que, do ponto de vista da filosofia da história, abrem o caminho à emancipação de dependências muito antigas, serão experimentadas simultaneamente como abstração, como alienação em relação à totalidade de um contexto de vida ético. No passado, a religião, o selo inviolável posto sobre essa totalidade. Esse selo, não por acaso, rompeu-se. As forças religiosas de integração social debilitaram-se em virtude de um processo de esclarecimento que, na medida em que não foi produzido arbitrariamente, tampouco pode ser cancelado. É próprio ao esclarecimento a irreversibilidade de processos de aprendizado que se fundam no fato de que os discernimentos não podem ser esquecidos a bel prazer, mas só reprimidos ou corrigidos por discernimentos melhores. Por isso, o esclarecimento só pode compensar seus déficits mediante um esclarecimento radicalizado. Por isso, Hegel e seus discípulos precisam depositar sua esperança em uma dialética do esclarecimento, na qual a religião vale como um equivalente do poder unificador da religião. Desenvolveram conceitos de razão para cumprir tal programa. Vimos como e por que essas tentativas fracassaram. Hegel concebe a razão como autoconhecimento reconciliador de um espírito absoluto. A esquerda hegeliana como a apropriação liberadora das forças essenciais exteriorizadas produtivamente, mas inacessíveis. E a direita hegeliana como compensação rememorativa da dor provocada pelas cisões inevitáveis. A concepção de Hegel demonstrou-se demasiado forte. O espírito absoluto passa impassivelmente sobre o processo da história aberto ao futuro e sobre o caráter irreconciliado do presente. Em face da retirada quietista da ordem sacerdotal dos filósofos em relação a uma realidade irreconciliada, os jovens hegelianos reclamam o direito profano de um presente que ainda aguarda a realização do pensamento filosófico. Para isso, põem em jogo, porém, um conceito de praxis de curto alcance. Esse conceito apenas potencializa aquela violência da racionalidade com respeito a fins absolutizada, que, no entanto, deve ser superada. Os neoconservadores podem proclamar a filosofia da praxis, a complexidade social que se impõe obstinadamente contra todas as esperanças revolucionárias. Por sua vez, modificam o conceito hegeliano de razão de tal modo que, simultaneamente com a racionalidade da modernidade social,
evidencia-se também a necessidade de sua compensação. Porém, este conceito tampouco basta para tornar inteligível a força de compensação de um historicismo que deve manter vivos os poderes tradicionais pelo médium das ciências do espírito. Contra essa cultura compensatória, que se alimenta das fontes de uma historiografia obsoleta, Friedrich Nietzsche salienta a consciência de tempo da modernidade de um modo semelhante ao que outrora fizeram os jovens hegelianos contra o objetivismo da filosofia da história de Hegel. Em sua segunda consideração extemporânea sobre utilidade e desvantagem da história para a vida, Nietzsche analisa a ausência de consequências de uma tradição cultural desacoplada da ação e expulsa para a esfera da interioridade. Abre aspas, o saber que, sem fome, é absorvido em desmedida e mesmo contra a necessidade, já não atua mais como motivo transformador que impele para fora, mas permanece escondido em um certo mundo interior caótico. E assim, a formação moderna inteira é essencialmente interior, o manual da formação interior para os exteriormente bárbaros, fecha aspas. Sobrecarregada com o saber histórico, a consciência moderna perdeu a força plástica da vida, que permite ao homem, abre aspas, interpretar o passado a partir da força suprema do presente, fecha aspas. Com os olhos no futuro, visto que as ciências do espírito que percorrem um caminho metodologicamente equivocado prendem-se a um ideal de objetividade falso, isto é, inatingível, neutralizam os critérios necessários à vida e difundem um relativismo paralisante. Abre aspas, em todas as épocas as coisas apresentam aspectos diversos. Não importa, pois, como tu mesmo sejas, fecha aspas. De tempos em tempos, elas bloqueiam a capacidade de, abre aspas, despedaçar e dissolver um passado para poder viver no presente, fecha aspas. Tal como os jovens hegelianos, Nietzsche pressente na admiração historicista do poder da história uma tendência que se transforma muito facilmente em admiração pelos resultados puros e simples da realpolitik. Com a entrada de Nietzsche no discurso da modernidade, a argumentação altera-se radicalmente. Primeiro, a razão fora concebida como autoconhecimento reconciliador, depois como apropriação liberadora e, finalmente, como rememoração compensatória para que pudesse se apresentar como equivalente do poder unificador da religião e superar as cisões da modernidade a partir das forças motrizes da própria modernidade. Por 3 vezes falhou essa tentativa de talhar um conceito de razão segundo o programa de um esclarecimento em si mesmo dialético. Nessa constelação, Nietzsche tinha apenas a escolha de submeter mais uma vez a razão centrada no sujeito a uma crítica imanente ou abandonar por completo o programa. Nietzsche decide-se pela segunda alternativa. Renuncia a uma nova revisão do conceito de razão e despende a dialética do esclarecimento. Em particular, é a deformação historicista da consciência moderna, a inundação com conteúdos aleatórios e o esvaziamento de todo o essencial, aquilo que o faz duvidar que a modernidade ainda poderia extrair os seus critérios de si mesma, abre aspas, pois de nós mesmos, nós, os modernos, não temos absolutamente nada, fecha aspas. É certo que Nietzsche aplica mais uma vez a figura de pensamento da dialética do esclarecimento ao esclarecimento historicista, mas com o objetivo de romper o invólucro racional da modernidade enquanto tal. Nietzsche utiliza o fio condutor da razão histórica para, ao cabo, descartá-la e fincar pé no mito, o outro da razão, abre aspas, pois a origem da formação histórica e sua contradição, absolutamente radical e intrínseca
com o espírito dos novos tempos, de uma consciência moderna, essa origem tem de voltar ela própria a ser conhecida historicamente. A história tem de resolver o problema da própria história. O saber tem de voltar o dardo contra si mesmo. Este triplo é o imperativo do espírito dos novos tempos. Caso se encontre nele algo realmente novo, poderoso, vital e originário. Fecha aspas. Aqui Nietzsche refere-se naturalmente ao nascimento da tragédia, um estudo levado a cabo com meios histórico-filológicos que o reconduz às origens, para aquém do mundo alexandrino e do mundo romano-cristão. Abre aspas, a Grécia Antiga, mundo primordial do grandioso, do natural e do humano, fecha aspas. Nessa via, os filhos tardios da modernidade, com seu pensamento obsoleto, deverão transformar-se, em geral, em filhos precoces dos tempos pós-modernos. Um programa que Heidegger irá retomar em Ser e Tempo. Para Nietzsche, a situação de partida é clara. Por um lado, o esclarecimento histórico apenas reforça as cisões sentidas com as conquistas da modernidade. A razão, apresentada na forma de uma religião cultural, não desenvolve mais nenhuma força sintetizadora capaz de renovar o poder unificador da religião tradicional. Por outro, a modernidade está barrado o caminho de volta à restauração. As imagens metafísico-religiosas das civilizações antigas são elas mesmas já um produto do esclarecimento, demasiado racionais. Portanto, para ainda conseguir contrapor algo ao esclarecimento radicalizado da modernidade. Como todos aqueles que saltam para fora da dialética do esclarecimento, Nietzsche empreende um nivelamento surpreendente. A modernidade perde sua posição privilegiada. Constitui apenas a última época de uma longínqua história da racionalização, iniciada com a dissolução da vida arcaica e a destruição do mito. Na Europa, Sócrates e Cristo, os fundadores do pensamento filosófico e do monoteísmo eclesiástico, respectivamente, caracterizam essa corte. Abre aspas. Aqui remete à enorme necessidade histórica da insatisfeita cultura moderna, a concentração em torno de si de inúmeras outras culturas, o devorador querer conhecer, senão a perda do mito, a perda da pátria mítica, fecha aspas. A consciência moderna do tempo proíbe, no entanto, toda ideia de regressão, de retorno imediato às origens míticas. Somente o futuro forma o horizonte para o despertar de passados míticos. Abre aspas. A sentença do passado é sempre uma sentença de oráculo. Apenas como construtores do futuro, como sabedores do presente, poderíeis entendê-lo. Fecha aspas. Essa atitude utópica, orientada para o Deus que está por vir, distingue-se o empreendimento de Nietzsche do apelo reacionário de volta às origens. Em geral, o pensamento teológico, ao opor entre si origem e meta, perde sua força. Considerando-se que Nietzsche não nega a consciência moderna do tempo, antes a torna mais aguda, pode apresentar a arte moderna, que em suas formas de expressão mais subjetivas leva ao extremo essa consciência do tempo, como médium em que a modernidade e o arcaico se tocam. Enquanto o historicismo apresenta o mundo como exposição e transforma os contemporâneos que o desfrutam em espectadores entediados, unicamente o poder supra-histórico de uma arte que se consome na atualidade pode trazer a salvação para, abre aspas, a verdadeira necessidade e a miséria interna do homem moderno, fecha aspas. Nesse momento, o jovem Nietzsche tem diante dos olhos o programa de Richard Wagner, que abrira o seu ensaio sobre religião e arte com a seguinte frase, abre aspas,
Pode-se dizer que, ali onde a religião se torna artística, fica reservado à arte salvar o núcleo da religião, apreendendo em seu valor de imagem sensível os símbolos míticos, que a primeira quer crer como verdadeiros objetos de fé em seu sentido autêntico, permitindo conhecer, por meio da exposição ideal, a verdade profunda que neles se oculta. Fecha aspas. Uma festa religiosa, ao se tornar obra de arte, deve sobreelevar, com a esfera pública renovada pelo culto, a interioridade da cultura histórica apropriada de maneira privada. Uma mitologia renovada esteticamente deve liberar as forças da integração social cristalizadas na sociedade concorrencial. Descentralizará a consciência moderna e a abrirá para experiências arcaicas. Essa arte do futuro desmente-se como criação de um artista individual e nomeia, abre aspas, o próprio povo como o artista do futuro, fecha aspas. É por isso que Nietzsche celebra Wagner como, abre aspas, o revolucionário da sociedade, fecha aspas, e como aquele que sobreeleva a cultura alexandrina. Ele espera que Bayreuth venha a irradiar os efeitos da tragédia dionisíaca, abre aspas, que o Estado e a sociedade, enfim, que os abismos entre um homem e outro cedam a um sentimento avassalador de unidade que reconduza ao coração da natureza, fecha aspas. Como se sabe, mais tarde Nietzsche voltaria as costas com aversão ao mundo da ópera wagneriana. Mais interessante do que os motivos pessoais, políticos e estéticos dessa dissidência é a razão filosófica que está por trás da seguinte questão, abre aspas, como deveria ser composta uma música que não mais tivesse uma origem romântica, como a de Wagner, mas dionisíaca, fecha aspas. De origem romântica é a ideia de uma nova mitologia. Romântico também é o recurso a Dionísio, como o Deus que está por vir. Contudo, Nietzsche distancia-se do uso romântico dessas ideias e proclama uma versão manifestamente mais radical, que aponta para além de Wagner. Mas em que se diferencia o dionisíaco do romântico? 2. Já no mais antigo programa sistemático de 1796 a 1797, deparamos com a expectativa de uma nova mitologia que introduz a poesia como educadora da humanidade. Aqui se reconhece o motivo que, mais tarde, Wagner e Nietzsche ressaltariam. A arte deve readquirir o caráter de uma instituição pública nas formas de uma mitologia renovada e desencadear a força de regeneração da totalidade ética do povo. No mesmo sentido, Schelling discute no final do seu sistema do idealismo transcendental que a nova mitologia, abre aspas, não pode ser a invenção de um poeta isolado, mas de uma nova geração que represente, por assim dizer, um único poeta, fecha aspas. E de modo semelhante, Friedrich Schlegel, em seu discurso sobre a mitologia, abre aspas, falta à nossa poesia um centro, tal como era a mitologia para os antigos, e todos os pontos essenciais em que a poesia moderna fica aquém da antiga podem ser resumidos nas seguintes palavras. Não temos uma mitologia. Porém, estamos próximos de obter uma, fecha aspas. Aliás, ambas as publicações datam do ano de 1800 e fazem rumor em torno da ideia de uma nova mitologia em diferentes variantes. O mais antigo programa sistemático contém um outro motivo. A ideia de que, com a nova mitologia, a arte substituiria a filosofia, visto que a intuição estética é, abre aspas, o ato supremo da razão, fecha aspas.
abre aspas, verdade e bondade só estão irmanadas na beleza, fecha aspas. Esta frase poderia constar como mote ao System em 1800 de Schelling. Na intuição estética, Schelling encontra a solução do enigma de como trazer a consciência do eu em um produto por ele próprio criado, a identidade de liberdade e necessidade, espírito e natureza, atividade consciente e inconsciente. Abre aspas. Por isso mesmo a arte é o supremo para o filósofo, por abrir-lhe o santuário onde, em unidade eterna e originária, arde, por assim dizer, em uma única chama, o que na natureza e na história está separado, e o que na vida e na ação, assim como no pensamento, escapa-nos eternamente. Fecha aspas. Sob as condições modernas de uma reflexão levada ao extremo, é a arte, e não a filosofia, que vigia a chama daquela identidade absoluta que outrora se acendia nos cultos festivos das comunidades de fé religiosa. A arte, que recobra seu caráter público na forma de uma nova mitologia, não mais seria apenas organon, mas meta e futuro da filosofia. Esta, após a sua consumação, poderia refluir para o oceano da poesia, do qual partira outrora. Abre aspas. Qual será o elo intermediário do retorno da ciência à poesia? Não é, em geral, difícil dizer, pois algo assim existiu na mitologia. Como, no entanto, poderia surgir uma nova mitologia? Esse é um problema cujo esclarecimento deve se esperar somente dos futuros destinos do mundo. Fecha aspas. A diferença com Hegel é evidente. Não a razão especulativa, mas somente a poesia poderá substituir o poder unificador da religião, tão logo esteja publicamente em vigor na forma de uma nova mitologia. Contudo, Schelling monta todo um sistema filosófico para chegar a essa conclusão. É a própria razão especulativa que se excede mediante o programa de uma nova mitologia. Não é o caso de Schlegel, que recomenda ao filósofo, abre aspas, despir-se dos ornamentos bélicos do sistema e partilhar com Homero a morada no templo da nova poesia, fecha aspas. Nas mãos de Schlegel, a nova mitologia transforma-se de uma expectativa fundamentada filosoficamente em uma esperança messiânica que ganha asas a partir de indícios históricos, os quais anunciam, abre aspas, que a humanidade luta com todas as forças para encontrar seu centro, ela tem de sucumbir ou rejuvenescer. A remota antiguidade retornará à vida e o mais distante futuro da cultura se anunciará em presságios, fecha aspas. A temporalização messiânica daquilo que, em Schelling, era a expectativa histórica fundamentada, resulta do valor distinto atribuído por Schlegel à razão especulativa. De certo, em Schelling, esta já havia deslocado o seu centro de gravidade. A razão já não podia mais apoderar-se de si mesmo no próprio médium da autorreflexão, mas apenas reencontrar-se no médium anterior da arte. Mas, segundo Schelling, o que pode ser intuído nos produtos da arte é, afinal, a razão objetivada, a emanação do verdadeiro e do bom no belo. É precisamente essa unidade que Schlegel questiona. Ele insiste na autonomia do belo no sentido de que, abre aspas, este está separado do verdadeiro e do ético e que tem os mesmos direitos que este, fecha aspas. A nova mitologia não deve sua força vinculante, justo, a uma arte em que se irmana em todos os momentos da razão, mas sim ao dom divinatório da poesia, que se distingue da filosofia e da ciência, da moral e da ética, fecha aspas, abre aspas,
já que o princípio de toda poesia é suspender o curso e as leis da razão racionalmente pensante e transportar-se à bela confusão da fantasia, ao caos originário da natureza humana, do qual não conheço até agora símbolo mais belo que o túmulo desordenado dos deuses antigos. Fecha aspas. Schlegel não entende a nova mitologia como sensibilização da razão, como estetização das ideias que deveriam vincular-se, assim, aos interesses do povo. Pelo contrário, apenas uma poesia que se tornou autônoma, purificada dos acréscimos da razão teórica e prática, abre as portas para o mundo dos poderes míticos originários. Somente a arte moderna pode comunicar-se com as fontes arcaicas de integração social esgotadas na modernidade. Segundo essa versão, a nova mitologia exige da modernidade cindida que se relacione com o caos originário como o outro da razão. Porém, se a criação do novo mito faltar o impulso da dialética do esclarecimento, se a expectativa, abre aspas, daquele grande processo de rejuvenescimento universal, fecha aspas, não puder mais ser fundamentada em termos de uma filosofia da história, então o messianismo romântico necessita de uma outra figura de pensamento. Nesse contexto, merece destaque o fato de que Dioniso, o deus conspirador do êxtase, da loucura e das metamorfoses incessantes, passa por uma surpreendente revalorização no primeiro romantismo. O culto de Dioniso pode tornar-se atraente para uma época de esclarecimento que se extraviara de si mesma, visto que, na Grécia de Eurípides e da crítica sofística, manteve vivas as velhas tradições religiosas. M. Frank indica como motivo decisivo, no entanto, o fato de que Dioniso, enquanto o Deus que está por vir, pôde atrair as esperanças de redenção. Com Semele, uma mulher mortal, Zeus gerou Dioniso, que, perseguido com a cólera divina por Hera, esposa de Zeus, foi finalmente levado à loucura. Desde então, Dioniso vagueia com um bando de sátiros e bacantes pelo norte da África e Ásia Menor. Um deus forasteiro, como diz Hölderlin, precipitando o ocidente na noite dos deuses e deixando para trás somente o dom do êxtase. Mas Dioniso regressará um dia, renascendo pelos mistérios e livre da loucura. De resto, Dioniso distingue-se de todos os outros deuses gregos como deus ausente, cujo regresso ainda está por acontecer. Sugere-se o paralelo com Cristo. Este também morreu e deixou para trás, até o dia de seu regresso, pão e vinho. No entanto, Dioniso tem a particularidade de guardar, nos excessos praticados em seu culto, aquela reserva de solidariedade social que se perdeu no Ocidente cristão junto com as formas arcaicas de religiosidade. Dessa maneira, Hölderlin associa ao mito de Dioniso aquela figura peculiar de interpretação da história que traria uma expectativa messiânica, permanecendo influente até Heidegger. O Ocidente persevera, desde os seus primórdios, na noite de ausência dos deuses ou do esquecimento do ser. O Deus do futuro renovará as forças perdidas da origem, e o Deus iminente torna perceptível sua chegada mediante a conscientização de sua dolorosa ausência, mediante uma suprema distância, ao permitir aos desamparados sentir de modo sempre mais urgente o que lhes foi tirado. Promete retornar de uma maneira ainda mais convincente. No maior dos perigos desperta-se também aquilo que salva. Nietzsche não é exatamente original em sua consideração dionisíaca da história. A tese histórica sobre a origem do coro da tragédia grega a partir do antigo culto grego a Dioniso deve o seu ponto crítico da modernidade
a um contexto largamente cultivado no primeiro romantismo. Carece tanto mais de explicação porque Nietzsche se distancia desse pano de fundo romântico. A chave é oferecida pela comparação de Dioniso com Cristo, efetuada não apenas por Hölderlin, mas por Novalis, Schelling, Krauser e em toda a recepção do mito no primeiro romantismo. Essa identificação do vertiginoso Deus do vinho com o Deus cristão salvador é possível apenas porque o messianismo romântico objetiva um rejuvenescimento, não uma despedida do Ocidente. A nova mitologia deveria restituir uma solidariedade perdida, mas não rejeitar a emancipação que a liberação dos poderes míticos originários trouxera também para o homem individualizado em face do Deus único. No romantismo, o recurso a Dioniso devia tornar acessível apenas aquela dimensão da liberdade pública em que as promessas cristãs teriam de se cumprir do lado de cá, a fim de que o princípio da subjetividade, simultaneamente aprofundado e levado de modo autoritário à dominação por meio da reforma e do iluminismo, pudesse perder suas limitações. 3. Na maturidade, Nietzsche reconhece que Wagner, em quem a modernidade se resume diretamente, compartilha com os românticos a perspectiva de um cumprimento ainda pendente da época moderna. É o próprio Wagner quem leva Nietzsche, abre aspas, a se decepcionar com tudo o que a nós, os homens modernos, pode ainda entusiasmar, fecha aspas. Visto que ele, um decadente desesperado, abre aspas, de repente caiu de joelhos diante da cruz cristã, fecha aspas. Wagner permanece preso, portanto, ao vínculo romântico do dionisíaco com o cristão. Assim como os românticos, tampouco dignifica em Dioniso o semideus que redime radicalmente da maldição da identidade, que anula o princípio da individuação e faz valer o polimorfo contra a unidade do Deus transcendente, a anomia contra o regulamento. Em Apolo, os gregos divinizaram a individuação, a observância dos limites do indivíduo. Mas a beleza e a moderação apolíneas encobrem apenas o subsolo do titânico e do bárbaro, que irrompia no som estático das festas dionisíacas. Abre aspas, o indivíduo, com todos os seus limites e medidas, afundava no auto-esquecimento dos estados dionisíacos e esquecia os preceitos apolíneos, fecha aspas. Nietzsche lembra a referência de Schopenhauer, aquele, abre aspas, terror que se apodera do homem quando, de repente, é transviado pelas formas cognitivas do fenômeno, na medida em que o princípio de razão parece sofrer uma exceção. Se a esse terror acrescentarmos o delicioso êxtase que a ruptura do principium individuationis acende do fundo mais íntimo do homem, ou mesmo da natureza, então poderemos lançar um olhar à essência do dionisíaco, fecha aspas. Nietzsche não foi somente um discípulo de Schopenhauer, foi também contemporâneo de Mallarmé e dos simbolistas, um defensor da l'art pour l'art. Assim, na descrição do dionisíaco como intensificação do subjetivo, até em pleno esquecimento de si, consta a experiência, mais uma vez radicalizada em face do romantismo, da arte contemporânea. O que Nietzsche denomina fenômeno estético se manifesta no relacionamento concentrado que mantém consigo mesmo uma subjetividade descentrada e liberada das convenções cotidianas da percepção e da ação. Só quando o sujeito se perde, quando se desprende das experiências pragmáticas do espaço e do tempo, vê-se atingido pelo choque do repentino, vê cumprida, abre aspas,
a nostalgia de uma presença verdadeira, fecha aspas, citação de Otávio Paz, e perdido de si, consome-se no instante. Só quando desabam as categorias da atividade e do pensamento sensatos, quando se esfacelam as normas da vida diária e se desmoronam as ilusões da normalidade adquiridas, só então se abre o mundo do imprevisto e do absolutamente surpreendente, o âmbito da aparência estética, que nem encobre nem revela, nem é fenômeno nem é essência, mas tão somente superfície. Nietzsche prossegue a purificação romântica do fenômeno estético em relação a todo o acréscimo teórico e moral. Na experiência estética, a realidade dionisíaca é isolada por um abismo do esquecimento contra o mundo do conhecimento teórico e da ação moral, contra o cotidiano. A arte permite o acesso ao dionisíaco somente ao preço do êxtase, ao preço da desdiferenciação dolorosa, da perda dos limites do indivíduo, da fusão com a natureza amorfa, tanto interior como exterior. O homem da modernidade, desprovido de mitos, só pode esperar da nova mitologia um tipo de redenção que supera todas as mediações. Essa versão schopenhaueriana do princípio dionisíaco dá ao programa da nova mitologia uma guinada, alheia ao messianismo romântico. Trata-se agora de um total abandono da modernidade esvaziada pelo niilismo. Com Nietzsche, a crítica da modernidade renuncia, pela primeira vez, a reter seu conteúdo emancipador. A razão centrada no sujeito é confrontada com o absolutamente outro da razão. E, enquanto instância contrária à razão, Nietzsche invoca as experiências de autodesvelamento transferidas ao arcaico de uma subjetividade descentrada e liberta de todas as limitações da cognição e da atividade com respeito a fins, de todos os imperativos da utilidade e da moral. A ruptura com o princípio da individuação torna-se a via para escapar da modernidade. No entanto, essa ruptura, se deve ser algo mais do que uma citação de Schopenhauer, só pode ser credenciada pela mais avançada arte da modernidade. Nietzsche pode ignorar essa contradição porque arranca o momento estético da razão, que se faz valer na especificidade do domínio radicalmente diferenciado da arte de vanguarda, do nexo com a razão teórica e a razão prática, e empurra-o para o irracional transfigurado metafisicamente. Já em O Nascimento da Tragédia, encontra-se atrás da arte a vida. Aqui deparamos com essa peculiar teodiceia, segundo a qual o mundo só pode ser justificado enquanto fenômeno estético. A crueldade profunda e a dor são consideradas assim como prazer, projeções de um espírito criador que sem escrúpulos se entrega ao gozo despreocupado do poder e da arbitrariedade de suas criações fictícias. O mundo aparece como um tecido de dissimulações e interpretações, as quais não subjazem nenhuma intenção em nenhum texto. A potência criadora de sentido constitui, juntamente com uma sensibilidade que se deixa afetar das maneiras mais variadas possíveis, o núcleo estético da vontade de poder. Esta é, ao mesmo tempo, uma vontade de aparência, de simplificação, de máscara, de superfície. E a arte pode ser considerada como a genuína atividade metafísica do homem, já que a própria vida se baseia na aparência, no engano, na ótica, na necessidade da perspectiva e do erro. No entanto, Nietzsche só pode formar esse pensamento para uma metafísica de artistas, se reduzir ao estético tudo o que é e o que deve ser. Não pode haver nem fenômenos ônticos, nem morais, pelo menos não no sentido em que Nietzsche fala de fenômenos estéticos. Para demonstrar isto, servem os conhecidos projetos de uma teoria pragmática do conhecimento e de uma história natural da moral que reduzem a diferença entre verdadeiro e falso, bom e mal,
as preferências pelo que é útil à vida e pelo nobre. Segundo essa análise, ocultam-se atrás das pretensões de validade aparentemente universais as pretensões subjetivas de poder próprias de valorações. Nessas pretensões de poder não se afirma a vontade estratégica dos sujeitos individuais. A vontade suprassubjetiva de poder manifesta-se antes nos fluxos e refluxos de processos anônimos de dominação. A teoria de uma vontade de poder que se apresenta em todo acontecer oferece o quadro em que Nietzsche explica como surgem as ficções de um mundo doente e do bem e as ilusórias identidades dos sujeitos cognoscentes e moralmente agentes, como se constitui com a alma e a consciência de si uma esfera da interioridade, como a metafísica, a ciência e o ideal ascético passam a dominar e, enfim, como a razão centrada no sujeito deve todo esse inventário ao acontecimento de uma funesta inversão masoquista no mais íntimo da vontade de poder. A dominação nihilista da razão centrada no sujeito é concebida como resultado e expressão de uma perversão da vontade de poder. Visto que agora a vontade de poder incorrupta é apenas a versão metafísica do princípio dionisíaco, Nietzsche pode conceber o niilismo do presente como a noite da distância dos deuses, em que se prenuncia a proximidade do Deus ausente. Seu à parte e além é equivocadamente interpretado pelo povo como a fuga da realidade, abre aspas, enquanto é apenas sua submersão, enterro e aprofundamento na realidade para, um dia, quando retornar à luz, trazer a redenção dessa realidade, fecha aspas. Nietzsche determina o instante do regresso do anticristo como, abre aspas, a badalada do meio-dia, fecha aspas, em notável coincidência com a consciência de tempo estética de Baudelaire. Na hora de Pan, o dia suspende a respiração, o tempo para, o instante transitório casa-se com a eternidade. Nietzsche deve o seu conceito de modernidade, desenvolvida em termos de uma teoria do poder, a uma crítica da razão desmascaradora que se coloca a si mesma fora do horizonte da razão. Essa crítica dispõe de uma certa sugestividade porque apela, pelo menos implicitamente, a critérios tomados das experiências básicas da modernidade estética. Nietzsche entroniza o gosto, abre aspas, o sim e o não do paladar, fecha aspas, como órgão de um conhecimento que está além do verdadeiro e do falso, além do bem e do mal. Porém, não pode legitimar os critérios do juízo estético que retém, porque transpõe as experiências estéticas ao arcaico e não reconhece a faculdade crítica de valoração aguçada no relacionamento com a arte moderna, como um momento da razão que, ao menos de modo procedural, isto é, no procedimento da fundamentação argumentativa, vincula-se ainda ao conhecimento objetivante e ao discernimento moral. Pelo contrário, o estético, enquanto acesso para o dionisíaco, é hipostasiado no outro da razão. Os desvelamentos feitos na teoria do poder enredam-se, assim, no dilema de uma crítica autorreferencial da razão que se tornou total. Olhando retrospectivamente sobre o nascimento da tragédia, Nietzsche confessa a ingenuidade juvenil de sua tentativa de, abre aspas, transplantar a ciência para o terreno da arte, de ver a ciência com a ótica do artista, fecha aspas. Mas, também na maturidade, ele ainda não tinha clareza sobre o que significa exercer uma crítica da ideologia que ataca seus próprios fundamentos. Por fim, oscila entre duas estratégias. Por um lado, Nietzsche sugere a possibilidade de uma observação artística do mundo levada a cabo com meios científicos, mas em uma atitude antimetafísica, antirromântica, pessimista e cética. Uma ciência histórica dessa espécie,
por estar a serviço da filosofia da vontade de poder, poderia escapar da ilusão da fé na verdade. Mas seria preciso, então, pressupor a validade dessa mesma filosofia. Daí, Nietzsche ter de afirmar, por outro lado, a possibilidade de uma crítica da metafísica que desenterre as raízes do pensamento metafísico, mas sem renunciar a ser ele mesmo uma filosofia. Declara Dioniso filósofo e a si próprio o último discípulo e iniciado desse Deus filosofante. A crítica nietzschiana da modernidade prosseguiu por essas duas vias. O cientista cético, que deseja desvelar a perversão da vontade de poder, a revolta das forças reativas e a origem da razão centrada no sujeito com métodos antropológicos, psicológicos e históricos, encontra sucessores em Bataille, Lacan e Foucault. O crítico, iniciado da metafísica, que reivindica um saber especial e persegue a origem da filosofia do sujeito até os começos pré-socráticos, tem seus sucessores em Heidegger e Derrida. 4. Heidegger pretende retomar os motivos essenciais do messianismo dionisíaco de Nietzsche, escapando, porém, das aporias de uma crítica autorreferencial da razão. Procedendo de maneira científica, Nietzsche pretende lançar o pensamento moderno para além de si mesmo, tomando a via de uma genealogia da fé na verdade e do ideal ascético. Heidegger, que nessa estratégia de desmascaramento própria da teoria do poder, pressente um resto não extinto do pensamento iluminista, prefere ater-se ao Nietzsche filósofo. A meta que Nietzsche persegue com uma crítica totalizada da ideologia que se consome a si mesma, Heidegger quer atingir com uma destruição da metafísica ocidental preparada de modo imanente. Nietzsche havia tensionado o arco do acontecer dionisíaco entre a antiga tragédia grega e a nova mitologia. A filosofia tardia de Heidegger pode ser entendida como a tentativa de transferir esse acontecer do palco da mitologia renovada esteticamente para o da filosofia. De início, Heidegger encontra-se ante a tarefa de colocar a filosofia no lugar que, em Nietzsche, era reservado à arte como reação ao niilismo, a fim de transformar em seguida o pensamento filosófico, de modo que possa tornar-se o palco da solidificação e da renovação das forças dionisíacas. Quer descrever a ascensão e superação do niilismo como começo e fim da metafísica. A primeira conferência de Heidegger sobre Nietzsche intitula-se A Vontade de Poder como Arte. Ele apoia-se, sobretudo, nos fragmentos póstumos que, na compilação de Elisabeth Forster, Nietzsche, são inflados até se converterem em uma obra-prima jamais escrita, A Vontade de Poder. Heidegger procura comprovar a tese de que, abre aspas, Nietzsche estava na via do questionamento próprio da filosofia ocidental, fecha aspas. Por certo, ele denomina artista-filósofo o pensador, abre aspas, que retorna com sua metafísica ao começo da filosofia ocidental, fecha aspas, e comanda a reação ao niilismo, mas as ideias de Nietzsche sobre a força salvífica da arte só são estéticas à primeira vista, mas segundo sua vontade mais íntima, são metafísicas, fecha aspas. A compreensão classicista que Heidegger tem da arte exige essa interpretação. Como Hegel, Heidegger está convencido de que a arte chegou ao seu fim essencial com o romantismo. Uma comparação com Walter Benjamin poderia mostrar quão pouco Heidegger foi influenciado pelas experiências genuínas da arte de vanguarda. Por isso, tampouco pôde conceber por que só uma arte subjetivamente aguçada e radicalmente diferenciada,
que desenvolve com persistência a especificidade do estético a partir da autoexperiência de uma subjetividade descentrada, pode apresentar-se como inauguradora de uma nova mitologia. Daí ser-lhe tão fácil nivelar o fenômeno estético e equiparar a arte à metafísica. O belo resplandece o ser. Abre aspas. Beleza e verdade são ambas referidas ao ser, e na realidade, ambas na forma do desvelamento do ser doente. Fecha aspas. Mais tarde, isso significará que o poeta anuncia o sagrado, o qual se revela ao pensador. Na verdade, o poetizar e o pensar remetem um ao outro, mas, por fim, o poetizar deve brotar do pensar originário. Depois que a arte é ontologizada desse modo, a filosofia deve reassumir uma tarefa que no romantismo delegara à arte, a saber, criar um equivalente para o poder unificador da religião, a fim de reagir às cisões da modernidade. Nietzsche confiara a superação do niilismo ao mito de Dioniso, renovado esteticamente. Heidegger projeta esse acontecer dionisíaco na tela de uma crítica da metafísica, que, desse modo, se investe de um significado histórico universal. Agora é o ser que se retirou do ente e prenuncia sua chegada indeterminada pela ausência feita perceptível e pela dor crescente da privação. O pensamento que segue esse destino do esquecimento do ser, imposto à filosofia ocidental, tem uma função catalisadora. O pensamento, que ao mesmo tempo resulta da metafísica, questiona-lhe as origens e transpõe-lhe os limites desde dentro, não compartilha mais a autoconfiança de uma razão que insiste em sua autonomia. Certamente, é preciso retirar as camadas sobre as quais o ser está soterrado, mas o trabalho da destruição, diferentemente do que se passa com a força da reflexão, tem como função iniciar uma nova heteronomia. Ele dirige sua energia unicamente para a autossuperação e autorrenúncia de uma subjetividade que tem de aprender e perseverar e deve desfazer-se na humildade. A própria razão só pode se ocupar na atividade funesta do esquecer e do expulsar. Mesmo a rememoração carece de forças para fazer regressar o exilado. Assim, o ser pode suceder apenas como um destino, para o qual os que necessitam dele eventualmente se abrem e mantêm-se à disposição. A crítica da razão de Heidegger termina no radicalismo distanciado de uma mudança de atitude que penetra tudo, mas vazia de conteúdo, longe da autonomia e próxima de uma entrega ao ser que, supostamente, deixa para trás a oposição entre autonomia e heteronomia. A crítica da razão inspirada por Nietzsche toma uma outra direção em Bataille. Também este utiliza o conceito de sagrado para aquelas experiências descentradas de um encanto ambivalente, nas quais a subjetividade enrijecida se desfaz de si mesma. Exemplares são os atos do sacrifício religioso e da fusão erótica, em que o sujeito parece querer, abre aspas, desvencilhar-se de sua referência ao eu, fecha aspas, e abrir caminho para, abre aspas, a continuidade do ser, fecha aspas, restaurada. Bataille persegue igualmente uma força originária, capaz de curar a fratura entre o mundo do trabalho disciplinado de modo racional e outro proscrito da razão. Bataille apresenta o regresso avassalador de uma continuidade perdida do ser como erupção de elementos contrários à razão, como ato arrebatador que leva à perda dos limites do si. Nesse processo de dissolução, a subjetividade monadicamente fechada dos indivíduos que se afirmam uns contra os outros é expropriada e lançada ao abismo. No entanto, Bataille não se aproxima dessa força
dionisíaca voltada contra o princípio de individuação pela via recalcada de uma autossuperação exibida como exercício de um pensamento embaraçado metafisicamente, mas pela abordagem diretamente descritiva e analítica dos fenômenos da autotransgressão e da autoextinção do sujeito que age segundo a racionalidade com respeito a fins. Manifestamente, são as linhas báquicas de uma vontade de poder orgíaca que interessam a Bataille. A atividade criadora e doadora de uma vontade de poder que se expressa tanto no jogo, na dança, no excesso e na vertigem, como naquelas excitações desencadeadas pela destruição, pelo terror e pelas visões excitantes da dor e da morte violenta. O olhar curioso com que Bataille disseca pacientemente as experiências limites do sacrifício ritual e do ato de amor sexual é guiado e informado por uma estética do horror. Aquele que durante muitos anos foi partidário e mais tarde oponente de André Breton não passa, como Heidegger, ao largo da experiência estética fundamental de Nietzsche, mas antes segue a radicalização dessa experiência no surrealismo. Como um processo, Bataille investiga aquelas ambivalentes e extraviadoras reações afetivas de vergonha, asco, pavor e satisfação sádica, desencadeadas por impressões súbitas, contundentes, chocantes e que irrompem com violência. Nessas excitações explosivas, unificam-se as tendências contrapostas do desejo e do recuo aterrorizado em uma fascinação paralisante. Asco, aversão e repulsa fundem-se com deleite, encanto e avidez. A consciência, exposta a essas ambivalências dilacerantes, fica fora de si. Os surrealistas queriam suscitar esse estado de choque com meios estéticos empregados com agressividade. Bataille persegue os rastros dessa, abre aspas, iluminação profana, fecha aspas, segundo Benjamin, recuando até os tabus do cadáver humano, do canibalismo, do corpo nu, do sangue menstrual, do incesto, etc. Essas investigações antropológicas, com as quais nos ocuparemos ainda, oferecem o ponto de partida para uma teoria da soberania. Tal como Nietzsche na genealogia da moral, Bataille investiga a exclusão e o extermínio cada vez mais completo de todo heterogêneo, com os quais, antes de tudo, se constitui o mundo moderno do trabalho racional com respeito a fins, o mundo do consumo e do exercício do poder. Bataille não teme construir uma história da razão ocidental que, como a crítica heideggeriana da metafísica, descreve os tempos modernos como uma época de consumpção. Porém, em Bataille, os elementos heterogêneos e expulsos não aparecem na figura de um destino apocalíptico evocado misticamente, mas como forças subversivas que somente serão descarregadas com compulsão se antes não forem desencadeadas em uma sociedade socialista libertária. Paradoxalmente, Bataille luta por esse direito do sacral renovado, com os meios da análise científica. De modo algum despreza o pensamento metódico, abre aspas, ninguém saberia diante de mim colocar o problema da religião partindo de soluções gratuitas que o atual espírito de rigor recusa. Não me comporto como um homem de ciência enquanto falo de experiência interior e não de objetos. Mas no momento em que falo de objetos, eu faço como os homens de ciência, com o inevitável rigor, fecha aspas. O que separa Bataille de Heidegger é tanto seu acesso a uma genuína experiência estética da qual retira o conceito de sagrado, como o respeito pelo caráter científico do conhecimento, que Bataille gostaria de colocar a serviço da análise do sagrado. Contudo, aparecem os paralelos entre ambos os pensadores, se observam suas contribuições para o discurso filosófico da modernidade.
As analogias estruturais se explicam porque Heidegger e Bataille, na sucessão de Nietzsche, querem resolver o mesmo problema. Ambos pretendem levar a cabo uma crítica radical da razão, uma crítica que ataca as raízes da própria crítica. Dessa posição coincidente do problema, resultam coerções argumentativas que são formalmente semelhantes. Primeiramente, é preciso que o objeto da crítica seja determinado com tal precisão que nele possamos reconhecer a razão centrada no sujeito enquanto princípio da modernidade. Como ponto de partida, Heidegger elege o pensamento objetivamente das ciências modernas e Bataille a ação racional com respeito a fins da empresa capitalista e do aparelho estatal burocratizado. O primeiro, Heidegger, investiga os conceitos ontológicos fundamentais da filosofia da consciência, a fim de expor a vontade de controle técnico sobre processos objetivados como impulso que domina o pensamento desde Descartes até Nietzsche. A subjetividade e a reificação obstruem o olhar sobre o que escapa ao controle. O outro, Bataille, investiga aqueles imperativos da economia e da eficiência aos quais o trabalho e o consumo se submetem sempre com maior exclusividade para reter no produtivismo industrial uma tendência à autodestruição inerente a todas as sociedades modernas. Com efeito, a sociedade inteiramente racionalizada impede a despesa improdutiva e a dissipação generosa da riqueza acumulada. Como a crítica totalizada da razão abandonou a esperança de uma dialética do esclarecimento, aquilo que cai em poder dessa crítica tem de ser de tal modo abrangente que o outro da razão, as forças reativas do ser ou da soberania, não se deem a conhecer apenas como momentos recalcados e oprimidos da própria razão. Por isso, Heidegger e Bataille recorrem com Nietzsche aos primórdios arcaicos, aquém dos começos da história ocidental, a fim de reencontrar os vestígios do dionisíaco, seja no pensamento dos pré-socráticos, seja nos estados de excitação dos rituais sagrados de sacrifício. Aí têm de ser identificadas aquelas experiências soterradas e eliminadas pela racionalização que podem vivificar as expressões ser e soberania. Antes de tudo, ambas são apenas nomes. É preciso introduzi-las como conceitos contrastantes com a razão, de modo que possam resistir a todas as tentativas de incorporação. O ser é definido como aquilo que se retirou da totalidade do ente, pensada objetivamente. A soberania como aquilo que foi excluído do mundo do útil e do calculável. Esses poderes originários aparecem nas imagens de uma plenitude que se presenteava a si mesma, mas que foi usurpada e transformada em carência. Imagens de uma riqueza que aguarda sua dissipação. Enquanto a razão é determinada pelo controle e valorização calculadores, o seu outro pode ser caracterizado apenas negativamente como o incontrolável e não valorizável por excelência, como um médium em que o sujeito só pode mergulhar quando se renuncia enquanto sujeito e transgride seus limites. Ambos os momentos, a razão e seu outro, não se encontram em uma oposição que remete à superação dialética, mas em uma relação de tensão, da repulsão e exclusão recíprocas. Sua relação não é constituída pela dinâmica de uma repressão que poderia ser anulada por processos de autorreflexão ou de praxis esclarecida. Ao contrário, a razão está entregue de tal modo impotente à dinâmica do retrocesso e do abandono, da exclusão e da proscrição, que a subjetividade obtusa não pode alcançar com as próprias forças da amanese e da análise o que foi tirado ou é mantido longe dela. A autorreflexão permanece fechado o outro da reflexão.
impera um jogo de forças de tipo meta-histórico ou cósmico natural, que demanda o esforço de uma outra observância. O esforço paradoxal de uma razão que se transgride a si mesma assume em Heidegger certamente a forma quiliasta de uma insistente recordação invocadora do destino do ser, enquanto Bataille se empenha, de fato, no esclarecimento de uma heteróloga sociologia do sagrado sobre o jogo transcendente de forças, mas sem prometer qualquer influência sobre ele. Ambos os autores levam a cabo suas teorias pela via de uma reconstrução narrativa da história da razão ocidental. Heidegger, ao interpretar a razão como consciência de si, seguindo o fio condutor da filosofia do sujeito, concebe o niilismo como expressão de um apoderamento técnico do mundo, desencadeado de forma totalitária. Com isso, completar-se-ia a fatalidade de um pensamento metafísico posto em andamento pela questão do ser, e, contudo, em face do todo doente, reificado, perde-se cada vez mais de vista esse essencial. Bataille, ao interpretar a razão como trabalho, seguindo o fio condutor da filosofia da praxis, concebe o niilismo como consequência de uma coerção para a acumulação autonomizada de forma totalitária. Com isso, completar-se-ia a fatalidade de uma produção excedente, de início a serviço ainda da exteriorização festiva e soberana, mas que posteriormente consome cada vez mais recursos com a finalidade de aumentar a produção, transforma a dissipação em consumo e tira o solo da soberania criadora e dedicada. Esquecimento do ser e expulsão da parte proscrita são as duas imagens dialéticas que, até hoje, inspiram todas aquelas tentativas que querem desligar a crítica da razão das figuras de pensamento de um esclarecimento em si dialético e elevar o outro da razão a uma instância ante a qual a modernidade pode ser chamada a ordem. Em vista disso, vou examinar a filosofia do último Heidegger e o prosseguimento produtivo dessa mística filosófica em Derrida. Por um lado, e a economia geral de Bataille e a genealogia do saber de Foucault, fundada em termos de teoria do poder. Por outro, para verificar se esses dois caminhos, indicados por Nietzsche, levam realmente para fora da filosofia do sujeito. Heidegger ontologizou decididamente a arte e apostou tudo em um movimento de pensamento destrutivamente libertador, que deve superar a metafísica a partir de si mesma. Com isso, escapa das aporias de uma crítica autorreferencial da razão que tem de destruir seus próprios fundamentos. No entanto, com a guinada ontológica do messianismo dionisíaco, prende-se de tal modo a questão inicial ao estilo de pensamento e ao modo de fundamentação da filosofia primeira, que só pôde superar o fundamentalismo da fenomenologia husserliana ao preço de uma fundamentalização da história a correr no vazio. Heidegger tenta romper o círculo mágico da filosofia do sujeito, liquefazendo temporalmente seus fundamentos. Mas o superfundamentalismo de uma história do ser, que abstrai de toda a história concreta, revela que ele permanece preso ao pensamento negado. Ao contrário, Bataille permanece fiel a uma experiência estética fundamental, não falsificada do dionisíaco, explorando um domínio fenomênico no qual a razão centrada no sujeito pode se espelhar como no seu outro. De certo, ele não pode admitir a procedência moderna dessa experiência a partir do surrealismo. Tem de transplantá-la ao arcaico, recorrendo a conhecimentos antropológicos. Desse modo, Bataille persegue o projeto de uma análise científica do sagrado e de uma economia geral que deve explicar o processo histórico universal de racionalização
e a possibilidade de uma última inversão. Por conseguinte, cai no mesmo dilema de Nietzsche. A teoria do poder não pode satisfazer a exigência de objetividade científica e, ao mesmo tempo, cumprir o programa de uma crítica total da razão e, portanto, autorreferencial, que afeta também a verdade dos enunciados científicos. Antes de seguir os dois caminhos para a pós-modernidade abertos por Nietzsche e percorridos por Heidegger e Bataille, gostaria de deter-me em uma via de pensamento que, desde o ponto a que chegamos, pode ser considerada retardadora. Trata-se da ambígua tentativa de Horkheimer e Adorno de uma dialética do esclarecimento que pode satisfazer a crítica radical da razão de Nietzsche.